Essa correção tem o intuito de ajudá-lo a tirar suas dúvidas em relação às questões do PET do Estado de Minas Gerais. Lembre-se, não apague sua resposta. Antes, peça para o seu responsável comparar a sua resposta com a passada aqui. Muito provavelmente você pode ter respondido corretamente com palavras diferentes. Por exemplo, um aluno escreve a seguinte frase: a casa da vizinha é pequena, mas nem por isso é apertada. Já outro aluno escreve: a minha vizinha tem uma casinha na qual aproveita muito o espaço. As duas frases são diferentes entre si, porém têm o mesmo significado. Então vamos começar a correção? Boa sorte! PET 3, Ensino Médio, primeiro ano, Biologia. Semana 1, questão 1. Os procariontes diferenciam-se dos eucariontes porque os primeiros, entre outras características, letra B, possuem material genético como os eucariontes, mas não possuem núcleo diferenciado. Questão 2. Quais as diferenças existentes entre as células procariotas e eucariotas quanto ao núcleo e citoplasma? Com base na ilustração, indique o tipo de célula representado, respectivamente, por 1, 2 e 3. Estamos falando dessa figura aqui. O 1 é esta célula, o 2 é esta célula, o 3 é esta célula, o 4 é esta pequena célula aqui. Letra A. Eu coloquei o nome de todas. A número 1 é uma célula animal, a número 2 é uma célula vegetal, a número 3 é uma célula procariota, o exemplo aqui uma bactéria, e a número 4, que não pediu, é um vírus. Letra B. Justifique a declaração que 1 faz para 2. A célula 2 é fotossintética. Durante a fotossíntese, é produzido gás oxigênio que é utilizado na respiração celular. Questão 3. A célula eucariótica é compartimentada, a procariótica não. Esta afirmação faz sentido quando comparamos os dois padrões de organização celular sob o seguinte aspecto. Letra A. Dimensões celulares. A relação superfície/volume é maior na célula procariótica que na eucariótica. Assim, a célula procariótica apresenta-se como uma área superficial suficientemente grande para satisfazê-la em termos de nutritivos. Ao mesmo tempo, o seu espaço interno é adequado à ocorrência das reações metabólicas num ambiente descompartimentado. Questão 4. Todos os seres vivos apresentam em suas células, letra A, membrana plasmática. Semana 2, questão 1. A membrana plasmática é uma estrutura que atua como limite externo da célula, permitindo que esta realize suas funções. Com relação à membrana plasmática, considere as afirmações abaixo. Item 1. Sua estrutura molecular tem como componentes básicos lipídios e proteínas. Correto. Item 2. Os fosfolipídios apresentam uma região hidrofílica que voltada para o ambiente não aquoso. Errado. A região hidrofílica é voltada para o ambiente aquoso. Item 3. O esteroide colesterol é um lipídio presente na membrana plasmática de células animais e vegetais. Errado. O colesterol está somente nas células animais. Quais estão corretas? Letra A. Apenas 1. Questão 2. Moléculas marcadas com um composto fluorescente são microinjetadas em uma célula epitelial. 10 minutos após a injeção, a presença dessas moléculas marcadas é detectada em células adjacentes não injetadas. Essa observação constitui evidência de que essas células são unidas por, letra E, junções do tipo gap. Questão 3. Os diferentes tipos de transplantes representam um grande avanço na medicina.
Entretanto, a compatibilidade entre doador e receptor nem sempre ocorre, resultando em rejeição do órgão transplantado. O componente da membrana plasmática envolvida no processo de rejeição é: letra D, glicoproteína. Questão 4. O esquema representa parte da membrana plasmática de uma célula eucariótica. Então, aqui está o desenho. E ele está marcando aqui como X e aqui como Y. Letra A. Aqui corresponde X e Y. X corresponde à bicamada de fosfolipídios e Y corresponde a uma proteína integral intrínseca. Letra B. Explique usando o modelo de mosaico fluido para a membrana plasmática como dá a secreção de produtos do meio intracelular para o meio extracelular. Vesículas de secreção com o conteúdo que será secretado surgem do complexo Golgiense. Essas vesículas são delimitadas por uma membrana que possui a mesma composição da membrana celular e, por isso, podem se fundir a ela. Após essa fusão, a substância contida nas vesículas de secreção são liberadas no meio extracelular. Semana 3, questão 1. O transporte de substâncias pela membrana pode ser classificado em passivo e ativo. O transporte passivo é aquele em que não há gasto de energia durante o processo. Todos os exemplos a seguir são de transporte passivo, exceto letra B, bomba de sódio e potássio. Questão 2. O uso de vinagre e sal de cozinha em uma salada de alface, além de conferir mais sabor, serve também para eliminar micro-organismos causadores de doenças, como as amebas. O inconveniente do uso desse tempero é que, depois de algum tempo, as folhas murcham e perdem parte de sua textura. Esses fenômenos ocorrem porque, letra A, as amebas morrem ao perderem água rapidamente por osmose. Já as células de alface possuem um envoltório que mantém sua forma, mesmo quando perdem água por osmose, e por isso murcham mais lentamente. Questão 3. Para entrar em uma célula, algumas substâncias necessitam de proteínas carreadoras. O transporte que envolve esse tipo de proteína, quando não há gasto de energia, é chamado de, letra B, difusão facilitada. Questão 4. Foi feito um experimento utilizando a epiderme de folha de uma planta e uma suspensão de hemácias. Esses dois tipos celulares foram colocados em água destilada e em solução salina concentrada. Observa-se ao microscópio que as hemácias, em presença de água destilada, estouravam e, em presença de solução concentrada, murchavam. As células vegetais não se rompiam em água destilada. Em solução salina concentrada, notou-se que o conteúdo citoplasmático encolhia. Letra A. A que tipo de transporte celular o experimento está relacionado? A osmose. Letra B. Em que situação ocorre esse tipo de transporte? A osmose ocorre quando existe diferença de concentrações entre os meios. Esse tipo de transporte envolve a passagem de solvente, água, do meio hipotônico menos concentrado para o meio hipertônico mais concentrado. Letra C. A que se deve a diferença de comportamento da célula vegetal em relação à animal? Explique a diferença de comportamento considerando as células em água destilada e em solução concentrada. Ambas são hipertônicas em relação ao meio quando colocadas em água destilada. Porém, a hemácia sofre lise devido à entrada excessiva de água por sua membrana. Já a célula vegetal não sofre lise, pois tem parede celular que é rígida, impedindo assim que ela estoure. Ambas, quando colocadas em solução salina, são hipotônicas e perdem água, tornando-se plasmolizadas, murchas. Questão 5. A figura abaixo mostra 3 tipos de transportes, 1, 2 e 3, através da membrana plasmática. Analise-a.
1, 2 e 3. No caso 1, nós temos uma difusão simples. Temos aqui a bicamada lipídica e um elemento passando aqui por ela. Então, difusão simples. No item 2, nós temos a presença de uma enzima permease, fazendo com que essa substância entre para o outro lado da membrana, difusão facilitada. E nós temos aqui o contrário, alguma coisa saindo do lado interno da membrana contra o gradiente de concentração, passando para fora, também com a enzima permease. Aqui nós temos um transporte ativo. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o número que indica a passagem de O2 da água para as brânquias de um peixe e o transporte de glicose para o interior das células do corpo humano. Letra B, difusão simples e difusão facilitada, 1 e 2, respectivamente, tá? Então, nós temos difusão simples para a passagem de O2 da água para as brânquias de um peixe e nós temos 2, difusão facilitada no transporte de glicose para o interior das células do corpo humano. Semana 4, questão 1. Várias substâncias atravessam a membrana plasmática e, com isso, garantem que a célula receba substâncias necessárias para o seu funcionamento e elimine produtos para o meio externo. Em alguns casos, o transporte ocorre de maneira passiva, porém, em outros, o transporte é ativo. O transporte ativo caracteriza-se por envolver gastos de energia. Questão 2. O meio iônico intracelular, isto é, a composição de íons e água no interior das células, é completamente diferente do meio extracelular. Por exemplo, o íon sódio, Na+, é cerca de 14 vezes mais abundante no meio extracelular do que dentro da célula. Com o íon potássio K+, dá-se o inverso, é cerca de 56 vezes mais abundante no espaço intracelular do que fora da célula. O íon cálcio, Ca+2, por sua vez, é cerca de 50.000 vezes mais concentrado numa fibra muscular que no meio extracelular que a rodeia. A diferença de concentração dos íons K+ e Ca2+, nos meios intracelular e extracelular, é mantida por letra B, transporte ativo. Questão 3. Leia a tirinha. A ameba gigante desliza pelo chão da cozinha. Através de um pseudópodo citoplasmático protozoário e absorve um pacote de biscoitos de aveia. Crotch, crotch, crotch. Bela tentativa, agora devolve. Letra A. Qual é o processo celular realizado pela ameba que está retratado na tirinha? Esse processo chama-se fagocitose. A ameba é um protozoário que emite prolongamentos de seu citoplasma para englobar partículas sólidas de alimento que estejam no meio exterior. Letra B. A que reino pertencem os protozoários? Cite duas características típicas dos seres pertencentes a esse grupo taxonômico. Os protozoários e as algas pertencem ao reino protista. Suas características típicas são... Gente, aqui pediu duas, eu coloquei 3, tá bom? São seres eucariontes. A maioria é unicelular e microscópia. Tem algumas exceções. A maioria é aquática, podendo também habitar ambientes terrestres úmidos. Questão 4. Os envoltórios contendo quinina, sílica e celulose, encontrados respectivamente nas paredes celulares de fungos, diatomáceas e células vegetais, letra D, impedem a lise osmótica quando as células se encontram em meio hipotônico. Questão 4. Ao estudar para o vestibular, um candidato percebeu que ainda tinha dúvidas em relação aos processos de difusão simples, para o transporte passivo facilitado e o transporte ativo através de membrana plasmática, e pediu ajuda a outro vestibulando. Este utilizou a figura abaixo para explicar os processos. Para testar se o colega havia compreendido, indicou os processos como A, B e C e solicitou
que ele os associasse a 3 exemplos. Os exemplos foram: 1. Transporte iônico nas células nervosas. 2. Passagem de oxigênio pelas brânquias de um peixe. E 3. Passagem de glicose para o interior das células do corpo humano. Então, aqui está o desenho. E aqui está o processo A, processo B, processo C. No processo B e C, houve a presença de proteína carreadora. No processo A, não. Letra A. Indique as associações que o candidato deve ter feito corretamente. Explique em cada um dos processos difere em relação aos outros. Então, o processo A é o exemplo 2. A passagem de oxigênio pelas brâncas de um peixe que é realizada por difusão simples, sem gasto de energia, a favor do gradiente de concentração. O oxigênio passa diretamente pela membrana sem a participação de proteínas carreadoras. O processo B é o exemplo 3. A passagem de glicose para o interior das células é um transporte passivo facilitado, sem gasto de energia, a favor do gradiente de concentração e que utiliza uma proteína carreadora. E o processo C é o exemplo 1. Transporte iônico nas células nervosas. É um exemplo de transporte ativo, com gasto de energia contra o gradiente de concentração e com a participação de uma proteína carreadora também. Letra B. Em seguida, o candidato perguntou por que a alface que sobrou no almoço e tinha sido temperada com sal tinha murchado tão rapidamente. Que explicação correta o colega apresentou? A alface murchou rapidamente porque as células perderam água para o meio salino hipertônico por osmose, na qual o solvente, água, passa da solução de menor concentração em soluto para a de maior concentração, através de uma membrana semipermeável. Com isso, nós encerramos a correção do PET 3, Ensino Médio, primeiro colegial, Biologia. Até a próxima!